Olá, bem-vindos ao Café com Astruga. Hoje a gente vai falar sobre a história judaica do Brasil. Me chamo Jaqueline e vou contar para vocês sobre este livro aqui, que fui eu que escrevi, Leilu e Mishma e os Judeus de Sinai, em elevação da sua alma. E esse livro fala de bastante coisa, além de pesquisas genealógicas, a gente tem pesquisas também de tradições judaicas que a gente encontra dentro desses arquivos genealógicos, né? E eu estou falando aqui do livro sobre a nossa querida Felipa Mendes da Fonseca, Zichrono Livraha. E eu não vou contar para vocês sobre a genealogia dela hoje. Hoje eu vou trazer para vocês sobre as tradições e costumes que esta família, na Paraíba, em 1733, manteve e conseguiu passar de geração a geração. Então, eu vou contar para vocês sobre uma cerimônia muito interessante, que é o Bat Mitzvah. O Bat Mitzvah é uma cerimônia que a menina, Bat é menina, né, em hebraico, ela atinge a idade majoritária, aos 12 anos. E o menino faz Bar Mitzvah, ou seja, ele atinge a idade majoritária aos 13 anos. E tem uma passagem linda nesse arquivo aqui, dessa história dessa família, que conta sobre o momento que a mãe vai falar para a filha que a partir daquele dia e daquela idade, ela passa a pertencer a outra tradição, e não a tradição cristã, e sim a tradição judaica. Vou ler para você um pouquinho dessa passagem aqui. Bat Mitzvah, a maior idade judaica. Mais confissões e declarações de antecedentes. Aos 17 dias do mês de março de 1735, em Lisboa, nos Estaus, Casa Terceira das Audiências da Santa Inquisição, estando aí na tarde, o senhor inquisidor Augustinho Gomes Guimarães mandou vir perantes por pedir audiência e, sendo presente por dizer, para fazer algumas declarações à sua confissão. Lhe foi dado o juramento do Santo Evangelho e que pôs a mão sobre o cargo do qual lhe foi mandado dizer verdade, o que em tudo prometeu cumprir. Logo disse que quando ela, confidente, fez sua primeira confissão, estava muito perturbada. E por isso faltou a verdade nas circunstâncias das mesmas culpas, que confessou que, portanto, quer agora declarar toda a verdade, para não faltar ela coisa alguma. E começa a falar. Sua mãe, Luzia de Chaves, e seu tio Antônio Nunes, ambos em sua primeira confissão, confrontados, lhe fizeram o ensino da lei de Moisés no sítio de Poxi, em presença de suas irmãs Maria Franca e Joana do Rego, sendo ela confidente de 10 para 11 anos de idade. A verdade é que o dito ensino da lei de Moisés, que fez sua mãe Luísa de Chaves no sítio do Espírito Santo, junto ao de Poxi, onde então morava estando ambos só, e tendo ela confidente 12 anos e 8 meses de idade, a idade de Bat Mitzvah, foi, segundo lhe parece, o ano de 1723, mês de setembro, 2 dias antes do dia grande, na dita ocasião, chamou-lhe sua mãe para debaixo de umas bananeiras que estavam juntas de sua casa. Lhe disse que não queria que ela, confidente, vivesse na lei do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não era bom, e só queria que vivesse na lei que ela, dita sua mãe, vivia, e seu pai, Diogo de Chaves, e suas irmãs, Maria Franca, e Joana do Rego, e seu tio Antônio Nunes, e suas tias, Maria Franca e Florença, e todos os seus parentes, que são todas as pessoas que têm vindo presas do distrito da Paraíba para a Inquisição. Porque quem vivia na dita lei que se salvava, e perguntando ela confidente a dita sua mãe, que lei era esta? Que esta lei se chamava a de Moisés. E o Deus que criam, os que a seguiam, era o Deus Adonai.
e que, por observância da dita lei, havia de rezar umas orações que então lhe repetiu, mas ela, confidente, as não tomou de memória. E havia de fazer o jejum do dia grande, que vinha dali a 2 dias, com ela a dita sua mãe, e com as ditas suas irmãs, e com o dito seu pai, que também o havia de fazer se pudesse. E que este jejum-se todos os anos no mês de setembro. E era necessário para fazer para salvar a alma, e que quem vivia na dita lei devia fazer esmolas, podendo e devia a outro guardar todos os sábados como os dias santos, e não comer carne de porco, nem comer peixe de couro, nem coisa que morresse por si, e cadáver de animal, nem coisa alguma de sangue, e que pela continuação do tempo lhe leria dizendo mais coisas que devia observar. Ao que ela, confidente, lhe não respondeu, então coisa alguma. E indo para casa, lhe disse sua irmã, Maria Franca. Estando presente a dita sua irmã, Joana do Rego, ambas na dita sua primeira confissão confrontadas, que não disse pessoa alguma, e que sua mãe lhe tinha dito, e que elas, dito suas irmãs, também viviam naquela mesma lei, que era boa para a salvação de sua alma. E ela, confidente, lhe respondeu que sua mãe lhe tinha dito o que tem declarado, e que as ditas suas irmãs viviam na dita lei. E no dia seguinte tomou e chamou ela, confidente, a dita sua mãe, e lhe disse que no outro dia que lhe seguia era o jejum que devia fazer, e que quem o fazia estava sem comer e beber desde a véspera do sair das estrelas até o outro dia, às mesmas horas. E que nem na véspera nem no dia se comia carne, nem queijo, nem leite. E neste tempo chegaram as ditas suas irmãs e perguntaram se ela faria também o jejum no dia seguinte, e perguntando ela, confidente, as ditas suas irmãs, se elas haviam de fazer, elas lhe responderam que sim, que haviam de fazer para a salvação de suas almas. Ela, confidente, lhe disse, então, que ela o havia de fazer também. E declara que logo na primeira vez que a dita sua mãe lhe fez o dito ensino, debaixo das bananeiras, como tem declarado, se apartou ela, confidente da lei de Cristo, Senhor nosso, e abraçou a de Moisés, entendendo que nela havia de se salvar. Por assim lhe dizia a dita sua mãe, que ela, confidente, entendia que lhe ensinava. E ela traz uma passagem de Mishlei, vê altitos torat imerra, e não abandone a lei da sua mãe. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Disse mais que no mesmo dia que era a véspera do sobredito jejum, Yom Kippur, sendo de tarde, reparou ela, confidente, que a dita sua mãe andava varrendo a casa com mais miudezas que costumava nos outros dias, porque não varria só o espaço, mas também por baixo das camas, das arcas e do fogão. E perguntou-lhe a confidente, por que fazia aquilo? Ele respondeu sua mãe, Améler, que naquele dia vinha Deus visitar as casas dos que viviam naquela lei, e que, portanto, era necessário estarem muitos limpos e asseadas. E depois disso lhe disse a dita sua mãe, que fosse ela confidente lavar-se por todo o corpo, vestir camisa lavada, porque era necessário estar com toda a limpeza, a primeira que fazia aquele jejum, naquele ano, que ela, confidente, com efeito fez, e não lembra as ditas suas irmãs, também se o fizesse. E no fim da tarde, ao pôr do sol, com ela confidente, juntamente com as ditas sua mãe e irmãs, e segundo sua lembrança, foram feijões o que comeram. E então mandou a dita sua mãe, a ela confidente, que fosse levar a ceia ao dito seu pai, Diogo de Chaves, que já é defunto, e costumava comer só, em outra casa. Indo com efeito ela confidente levar-lhe a ceia. Lhe perguntou dito seu pai, se a dita sua mãe lhe havia lhe dito alguma coisa acerca da lei de Moisés. Declarando ela confidente tudo o que a dita sua mãe lhe tinha ensinado, lhe disse o dito seu pai, que fizesse tudo o que sua mãe lhe tinha dito, e vivesse na lei de Moisés, e que tão bem ele, seu pai, vivia, porque só ela era boa para a salvação de sua alma. Shma Beni Musar Avicha Ve'al Titosh Torat Imecha
Provérbios. E ela, confidente, lhe respondeu que na mesma viveria. E desde então, até o dia seguinte, depois de saírem as estrelas, estiveram todos a saber. Ela, confidente, com dito seu pai e sua mãe e suas 2 irmãs, sem comer e sem beber, nem dormir, o que tudo a dita sua mãe lhe dizia o que havia de fazer, e na tarde do dito que jujuaram, a ensinou a ela. Confidente, a dita sua mãe, oração que declarou a sua primeira confissão, e começa assim. Poderoso grão Senhor, e pelo tempo adiante continuou a ensinar-lhe até que ela, confidente, soubesse perfeitamente esta oração. E com a dita sua mãe, seu pai e suas irmãs, ficou ela, confidente, vivendo e comunicando-se na dita lei de Moisés, observando-a todos juntos, com o dito seu pai, até que ele faleceu. E foi dali a 5 meses, com a dita sua mãe também, até seu falecimento, que foi até ela, confidente, ter 17 anos de idade. E com as ditas suas irmãs, até quando foram presas. Porque até o dito tempo que foi presa, continuou ela, confidente, até crença na lei de Moisés. Disse mais que, passados 8 dias depois do referido, e haverá agora 12 anos que foi ela, confidente, em companhia da dita sua mãe, Luísa de Chaves, à casa do seu tio, Antônio Nunes, de quem disse e confrontou em sua primeira confissão. E estavam na mesma casa, Maria Franca da Fonseca, Florença da Fonseca, irmãs inteiras do dito Antônio Nunes, tias dela, confidente, da quais também disse e confrontou na confissão de 5 de janeiro de 1734, estando todos 5 das ditas casas, a saber ela, confidente, com sua mãe Luísa de Chaves, seus tios Antônio Nunes, Maria Franca da Fonseca e Florença perguntaram às ditas suas tias e dita sua irmã, se ela, confidente, vivia já na lei de Moisés. E responderam-lhes a dita sua mãe e ela, confidente, que sim. Disseram as ditas suas tias e dito seu tio Antônio Nunes que todos também viviam na mesma lei, e que só ela era boa para a salvação de suas almas. Que desta sorte se declararem por crentes e observantes da dita lei de Moisés, e com os ditos seus tios e tias, ficou ela confidente, comunicando-se na lei de Moisés, até que foram presas. E disse mais, que no dia de seu pai morreu, que foi 5 meses depois que ensinaram a confidente a lei de Moisés, haver agora 11 anos para 12, disse ela, confidente, a dita sua mãe, que aqueles 8 dias não deviam comer carne e deviam jejuar nas quartas-feiras pela sua alma, porque assim faziam que viviam na lei de Moisés. Quando lhe morriam algum parente, com efeito essa confidente, a dita sua mãe e irmãs, e a dita sua tia Florença, que nesses dias foi assistir em casa dela, a confidente, se abstiveram de comer carne naqueles 8 dias. Leis de luto. Na primeira quarta-feira jejuavam todas juntas na forma sobredita, pela alma do dito seu pai, e por muitas vezes repetiam o dito jejum na quarta-feira pela alma do seu pai. Ela, confidente, as dita sua mãe e irmãs, pelo tempo, como fizeram do dia grande, nos anos seguintes, e por muitas vezes os das segundas-feiras, como disse na sua primeira confissão, os quais também ensinou a sua mãe. Podia ser qualquer dia da semana, exceto no sábado, quando se vinham com alguma opressão e aflição, e todas os faziam juntas, exceto se alguma das ditas pessoas tinham alguma doença ou impedimento, como também faziam junto a todas as ditas cerimônias que tem declarado. Disse mais que na ocasião que faleceu a sua mãe Luísa de Chaves, que haverá agora 8 anos, com pouca diferença, ela e suas irmãs se abstiveram de comer carne nos primeiros 8 dias, e fizeram muitos jejuns pelas almas de sua mãe, nas quartas-feiras seguintes. Tudo por observância da lei de Moisés. Disse mais, que houvera 6 para 7 anos, segundo lhe parece que foi no tempo que se fizeram as primeiras prisões do Santo Ofício no distrito da Paraíba. Fez ela, confidente com as ditas suas irmãs, muitos jejuns e vários dias da semana, exceto nas quartas-feiras e nos sábados, para aplacar a ira de Deus, que considerava irado contra a gente de sua nação, pois consentiu que aprendessem como a ela, confidente, costumava dizer a dita sua mãe. E por esta causa, e para ela, confidente, e as ditas sua mãe, não serem presas, fariam sobre ditos jejuns, e todos eram feitos pelo modo judaico e na sobredita forma. E vindo pouco depois disso, à casa dela, confidente, as sobreditas suas tias Maria de Franca da Fonseca, Florença de Fonseca, ela, confidente, lhes disse que tinha feito os seguintes jejuns pelas sobreditas causas
e elas lhe disseram, a ela confidente, que também tinham feito semelhantes jejuns pelas mesmas intenções, e que isto é o que tem a declarar. E com esta declaração, e por emandar as ditas suas confissões, e mais não disse, nem ao costume, sendo lhe disse esta sua confissão, em presença do seu curador. E por ela, ouvida, entendida, disse que estava escrita na verdade, e que nela se afirma, e lhe dá ré, foi mandada para o cárcere. Em 27 de maio de 1735, diz que haverá 10 para 11 anos, indo ela confidente em companhia de sua mãe Luísa de Chaves, do sítio de Tabocas para o de Tapira, passaram pela casa de Luiz Nunes da Fonseca. Parente dela confidente, por via de sua mãe, cristã nova, não sabe nem todo por parte, nem que ofício tem casado com Guiomar Nunes Bezerra, filho de outro Luiz Nunes da Fonseca. E Maria Tomás, natural do sítio de Imbiribeira, onde então era morador e preso que foi por esta Inquisição, e entrando na dita casa do dito sítio de Imbiribeira, nela acharam o dito Luiz Nunes da Fonseca e a dita sua mulher Guiomar Nunes Bezerra, cristãos novos por via paterna, filha de Diogo Nunes Tomás e Vitória Barbalha Bezerra, não sabe de onde é natural, e moradora do dito sítio de Ibiribeira, presa que foi por esta Inquisição, de onde ouvi dizer que tinha já saído a uma irmã inteira no dito Luiz Nunes, chamada Clara Henriques da Fonseca, cujo sobrenome não sabe dizer. Viúva, não sabe de quem. Antônio Dias Pinheiro. Natural e moradora no dito sítio. E presa que foi por esta Inquisição, estando todos os 5 a saber ela confidente, a dita sua mãe Luísa de Chaves, e os ditos Luiz Nunes, Gomar Nunes e Clara, por ocasião dos mesmos perguntar a ela confidente se vivia tão bem na lei de Moisés. E se declararam todos por crentes e observantes da dita lei de Moisés, para a salvação de suas almas, e não falaram em cerimônias, nem ela confidente passou a ver as ditas pessoas. Disse mais que haverá o mesmo tempo de 10 a 11 anos, e foi em dia de Reis, no sítio da Nossa Senhora de Guia, onde ela e suas irmãs foram ver umas comédias que ali se faziam. Achou com seu parente Manuel Henriques da Fonseca, cristão novo, não sabe de todo qual a parte, lavrador de mandioca casado com Joana do Rego, não sabe de quem é filho, Manuel Henriques e Maria da Fonseca, e com a mulher do mesmo, a dita Joana do Rego, cristã nova, não sabe se autor ou parte, parente pela confidente, não sabe de quem é filha, filha de Gaspar Nunes de Espinosa e Joana do Rego, e com 5 filhas dos mesmos, chamados Isabel Henriques da Fonseca, Dionísia e outras 6 de cujos nomes agora não se lembra. Era Josefa Maria dos Reis, Filipa da Fonseca, Maria da Fonseca Rego. Mas não tem outras solteiras, exceto a Isabel Henriques da Fonseca, casada com Ambrósio Nunes, tratante de gado, todos naturais e moradores do Rio das Marés. Foram presos por esta Inquisição. Os ditos Manuel Henriques e Joana do Rego, e as filhas não sabem que o fossem nem apresentadas, com Antônio da Fonseca Rego, filho de Antônio Dias Pinheiro e Clara Henriques. Por via materna, todos cristãos novos. Parente dela confidente, lavrador de cana, casado com Maria de Valença, filha de Luís de Valença Caminha, o Velho, e Filipa da Fonseca. Natural e morador do sítio de Capelinha, junto de Ibiribeira, preso que foi nesta Inquisição. E estando todos os 9 a saber ela confidente, e os ditos Manuel Henriques da Fonseca, Joana do Rego, as 5 filhas deste, Antônio da Fonseca, por ocasião dos ditos Manuel Henriques e Joana do Rego, perguntaram a ela confidente se vivia na lei de Moisés, e declararam todos por crente e observantes da dita lei, para a salvação de suas almas, e não falaram em cerimônias, nem passaram mais, nem elas o tornou mais a ver. Isso aconteceu aqui na Paraíba, todos esses engenhos, Poxi, que a gente falou aqui. Eu estive nesses engenhos, tive a oportunidade de levar comigo o Dr. Luciano Canuto, que fez essa mitzvah de me levar nesses engenhos, e ali todos em que passamos fizemos Kadish, ou seja, fizemos uma oração específica para a elevação da alma de todas essas pessoas que a gente acabou de ler aqui. Não disse que ia falar genealogia, mas dentro do próprio conto que ela traz, descrevendo o dia que ela soube
o que representava a lei de Moisés para a sua família, e que todos, desde sua mãe, seu pai, suas irmãs, tios, primos e tias, avós, todos viviam na lei de Moisés. Leilu Nishma e os judeus de Sinão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!